Acredite em mim, é preciso um grande homem, alguém que não se elevou muito acima das fraquezas humanas para não permitir que nada de seu tempo lhe seja roubado. E segue-se que a vida de tal homem é muito longa, porque ele dedicou inteiramente a si mesmo todo o tempo que teve. Não negligenciou seu tempo, tampouco ficou ansioso. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Seja bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum, eu sou o Léo Sobral, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E eu quero fazer uma reflexão contigo sobre esse trecho. Se inscreva no canal, deixa seu like e um comentário para engajar esse conteúdo. A real é que a coisa mais difícil que tem, na minha opinião, não é ganhar dinheiro, ter status, ser famoso. Eu particularmente acho que o mais difícil é cuidar do próprio tempo, né? Porque isso vai exigir que a gente seja bastante esperto. Porque quando a gente não percebe, as horas vão embora com as coisas que não somam em nada na nossa vida. E o tempo, diferente do dinheiro, status e fama, por exemplo, né? Não volta nunca mais. Perdeu, cara, já era. Não tem volta, é isso mesmo, ponto final. E acaba que tem gente que passa anos achando que tá vivendo de verdade, quando na verdade só tá, tipo, apagando incêndio pros outros, sacou? Vive na correria de um compromisso pro outro e quando para pra pensar, viu que fez pouco ou quase nada por si mesmo. Como se a sua vida fosse um cofre aberto e qualquer pessoa pudesse pegar a chave, entrar e pegar o que quisesse lá dentro, né? E aí o pior é que essa correria dá pra gente uma sensação de importância, porque a gente fica com a agenda lotada, recebe mensagem no celular toda hora, tem diversas reuniões agendadas, né? E acaba que isso parece sinal de sucesso. Só que muitas vezes isso é só distração, né? Distração das coisas que realmente importam. Então, se você não decide como usar seu tempo, né, por mais que essa frase pareça clichê, na verdade ela é clichê, alguém vai decidir por você. Então você precisa proteger o seu tempo, porque e isso detalhe vai exigir coragem de você, né? Coragem para você dizer não sem se sentir mal, coragem para aguentar quando te chamam de antissocial, quando te chamam de preguiçoso, coragem para você encarar o silêncio quando você não está se escondendo atrás de alguma ocupação, né? E isso vai assustar pessoas, entendeu? Só que é aí que mora a liberdade. Ó, vou te contar uma parada que é bem pessoal. Nada que eu não possa contar. Aqui em casa, quer dizer, no meu casamento, demorou um certo tempo para minha esposa entender, irmão, que o meu tempo é meu, né? E que isso significa que sou eu quem decide aonde eu quero estar, quais festas eu vou, quais churrascos eu vou, e que muitas vezes escolher ficar em casa é escolher ficar em paz. Então demorou um bom tempo para a gente entender isso, né? A gente está há 13 anos juntos, eu acho que uns 3 anos ela demorou para entender isso, né? Isso não tem nada a ver com má vontade com ninguém, não é pessoal. Eu não faço diferença, por exemplo, entre a família dela e a minha, até porque esse meu comportamento de escolher onde eu quero estar também acontece com a minha própria família, né? E também não tem relação com os nossos amigos. Eu simplesmente me priorizo antes de qualquer coisa e que a minha paz, irmão, é uma parada inegociável. Eu sou o tipo de pessoa que vai aonde quer, quando quer e que não se sente mal se o outro fica chateado. Eu particularmente acho que as pessoas precisam entender que a liberdade do outro não se negocia, entendeu? E se elas não entenderem isso, elas é que vão ter que aprender a lidar com suas próprias frustrações. Eu penso dessa forma. E eu não acho que isso seja falta de educação. Eu acho que é uma escolha minha, uma decisão que eu tomo todos os dias, é a minha vida. E eu continuo amando todo mundo, né? Mesmo que em certos momentos eu escolha estar distante das pessoas. Mas enfim, voltando aqui para nossa reflexão, quer dizer, voltando não, né? Porque eu não saí da reflexão ainda, né? Só fiz abri um parêntese aqui. Mas eu acho que o cara que sabe cuidar do próprio tempo, ele não vai ficar sofrendo pelo passado e também não vai ficar ansioso pelo futuro, né? Eu acho que assim, se você entendeu que cada dia é único, irmão, você acaba vivendo esse dia como se ele realmente fosse único, sacou? Você acaba fazendo por você mesmo, sem culpa e tal, porque você vai entender que no fim, meu irmão, você vai se tornar até mais útil para os outros quando você valoriza seu tempo. É melhor do que ficar tentando resolver tudo o que aparece. Ó, perceba que aqui não é um papo de isolamento social, tá bom? Para não distorcer as minhas palavras, né? Porque às vezes no comentário aparece aí uns retardados aí falando besteira, mas enfim. ah, eu acho que vida longa, irmão, não é contar os anos, é contar os momentos que valem a pena, sacou? Tipo, dá pra você viver, irmão, 30 anos e aproveitar a vida
mais do que quem passou 90 anos nessa terra sem fazer nada, sabe? Não construiu nada, meu irmão, que fosse seu. Pô, quanta gente, infelizmente, não consegue construir nada, irmão. A gente sabe, né? A gente vive numa sociedade difícil, são muitas injustiças sociais e tal. Mas só que tem muita gente também que não querem se mover, entendeu? E é desses que eu tô falando. E eu não tô falando dos que não querem se mover por questões de doenças psicossociais. Tô falando de pessoas que se acomodaram mesmo, entendeu? Cara, é fogo, meu irmão. Porque assim, não se trata do tempo que você tem, é o que você faz com esse tempo. Pô, hoje tá saindo, hoje tá saindo muita frase clichê, mas enfim. É, eu acho que a gente acha que tá sempre ocupado, tipo, tá avançado, né? A gente tem essa falsa sensação. Só que a gente fica andando quilômetros, meu irmão, o dia inteiro, como se estivesse produzindo o dia inteiro. Só que a gente tá rodando em círculos. Porque quando a gente chega no final do mês, a gente vê, mano, que a gente não produziu nada. E aqui eu tô falando de produção que seja pra gente, tá? Pra você, pro seu filho, pra sua família, pra sua esposa, seu pai, pro seu amigo, sua amiga, enfim, tô falando de construção positiva, sabe? Algo que você leva pra vida, seja subjetivo, seja físico. Então a gente está o tempo todo produzindo para os outros e a gente faz isso muito bem, mas a gente não se preocupa com a gente. Então, se você não controlar o seu tempo, mano, é como se você estivesse dando a chave da tua casa na mão de qualquer pessoa. E quando isso acontece, você vai receber agenda que não é sua, meta que você não escolheu, compromissos que você nunca quis. E isso não é uma parada que acontece do nada, é uma construção. Você foi deixando isso acontecer, entendeu? E aí esse processo, essa construção é que vai estagnar muita gente, que também vai acomodar muita gente, né? Então, irmão, valorizar o tempo não é você se trancar e viver sozinho. É você escolher aonde e com quem você vai gastar energia, entendeu? Quando você ajuda alguém ou quando você aceita um convite, é porque você quer, não porque você foi obrigado, não porque a pessoa ficou enchendo o teu saco para você participar e você teve que dizer sim como se você não pudesse dizer não, entendeu? Então você tem que agir por escolha e não por pressão. E, cara, a gente precisa entender que a gente tem tipo um tanque de combustível, né? Parece que não, mas eu acho que é meio que isso, né? Cada conversa que você tem, que você joga fora, cada reunião inútil, cada preocupação com que não depende de você, essas paradas vão tipo passando por um buraco que tem no seu tanque. Sabe quando você bota gasolina no carro e aí no final do dia você percebe que consumiu mais do que das outras vezes que você abasteceu, né? O seu tanque, não tô falando de tanque zerado, tô falando que você percebeu que gastou demais. Aí quando você chega em casa no final do dia, o chão tá lá, tudo sujo de gasolina, né? Aí você descobre, opa, tem um vazamento aqui. É isso, entendeu? Isso é desperdiçar a vida, é um vazamento, mano. São escolhas que você não faz, né? Você vive as escolhas dos outros. Mas enfim, só pra gente caminhar aqui pro fim, cara, eu acho que a maior vitória de um homem seja, sei lá, talvez seja ele poder dizer que não deixou a própria vida ser levada pelos outros, entendeu? Que ele foi dono do seu tempo até o último dia. Por mais difícil que isso pareça, né? Porque eu sei que é difícil. Então só dá pra falar que alguém viveu muito, não é pela quantidade de anos, né? Mas pela qualidade de cada momento, entendeu? Enfim, de cada minuto. Cara, eu gosto muito desse livro. Terminei já de lê-lo pela segunda vez, já trouxe algumas reflexões sobre ele aqui. Faça uma leitura sobre ele. Já falei pra você comprar esse livro, né? É bem baratinho, ele vai te ajudar bastante, cara. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição de novo para você tomar coragem e comprar. Tá R$ 20. Se você puder, obviamente, compra, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive, se você comprar pelo meu link, você me ajuda com uma comissão que não é você que vai pagar, né? Do valor do livro, o Mercado Livre vai direcionar um dinheiro lá para mim, você ainda ajuda o canal. Olha só que maravilha. Então, compra aqui pelo link caso você queira, beleza? Eu sou o Léo Sobral, falo de paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E se esse conteúdo te pareceu razoável, considere se inscrever aqui no canal. Forte abraço, tamo junto.